Olá, está no ar mais um painel regional. Muito obrigada a você de casa que sempre nos acompanha. No programa de hoje, vamos falar com o Dr. Fabrício Brenelli. Ele é mastologista e presidente da Comissão de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutor, seja muito bem-vindo à RFTV, ao painel regional de hoje. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade, viu? Muito obrigada, Laís, a todos. Para nós é uma grande oportunidade para a Sociedade Brasileira de Mastologia poder ter um espaço e falar um pouquinho nesse Outubro Rosa sobre o câncer de mama. Com certeza, um tema muito importante e que é necessário sempre a gente estar aqui de forma a conscientizar as pessoas, né? Principalmente as mulheres que estão nos acompanhando. E para começar, o Outubro Rosa ele é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Qual o principal objetivo da Sociedade Brasileira de Mastologia nessa campanha, na qual o tema deste ano é Juntos Somos Mais Fortes, né? Qual que é a importância de trazer esse assunto no Outubro Rosa? Como que vocês lidam com esse tema esse ano? O Outubro Rosa é extremamente importante. Como você mesmo disse, nasceu, na verdade, um movimento que nasceu nos Estados Unidos para chamar a atenção sobre o câncer de mama e, principalmente, para chamar a atenção que, quando fazemos o diagnóstico precoce da doença, as chances de cura são extremamente altas, né? Então, se eu consigo diagnosticar o câncer de mama em um estadio inicial, eu aumento as chances de cura e também eu faço cirurgias menos agressivas, tratamentos mais brandos, muitas vezes até nem precisando de uma quimioterapia. Então, esse movimento do Outubro Rosa é para chamar a atenção da população, do governo, né, de todos, que é necessário a procura por um diagnóstico precoce, é necessário um acesso e o lema, juntos somos mais fortes, porque temos que unir todos, os médicos, os pacientes, o sistema de saúde, né? O poder público. Exatamente, não é uma sociedade só ou um lado só. Todos juntos, com certeza, vamos conseguir melhores resultados, maiores taxas de cura e melhores tratamentos. Com certeza. E, inclusive, a cantora Ivete Sangalo ela está encabeçando, né, a campanha deste ano, fazendo um apelo para conscientização da importância da prevenção do câncer de mama. Esse tipo de apoio de uma pessoa pública, famosa e tão querida é muito importante também, né, doutor? A Sociedade Brasileira de Mastologia, há décadas, já vem trazendo sempre uma mulher de grande expressão, de importância no cenário nacional, para chamar a atenção sobre o câncer de mama. E esse ano, felizmente, temos a presença da Ivete Sangalo nessa campanha e isso ajuda, né? É um meio de comunicação mais fácil, ajuda as pessoas a entenderem, a lembrarem muitas vezes de ir fazer seu exame, procurar seu mastologista, seu clínico. Então a importância é muito grande pela penetração que a própria Ivete tem, né, na população. Na população, né? Inclusive, ela tem um recadinho e a gente vai ver agora o que a Ivete tem a dizer. Olá, minha gente. Eu sou Ivete Sangalo, sou cantora, mãe, empresária e mulher. E sou muito atenta e cuidadosa com a minha saúde. No Outubro Rosa, eu venho aqui fazer um apelo quanto à conscientização do câncer de mama. A prevenção sempre será o melhor remédio. Vá ao médico, faça os seus exames de rotina e esteja atenta ao seu corpo e a você. A Sociedade Brasileira de Mastologia agradece. E juntos somos mais fortes. Doutor, muito legal, né, esse apoio da Ivete em relação à campanha. Realmente uma pessoa pública mesmo ajuda demais. E falando sobre a mamografia agora, ainda é o principal exame para detectar a doença, para detectar esse câncer de mama? Sim, mamografia é extremamente importante. Nós temos dados que a mamografia ela reduz a mortalidade por câncer de mama, em 30 a 40% das vezes. Então, ela é o principal exame a ser realizado. Lógico, existem exames complementares, ultrassonografia e, eventualmente, a ressonância magnética. Mas como rastreamento, que é o quê? Eu fazer um exame numa população sem queixas para ver se eu encontro algo inicial, a mamografia, sem dúvida, é o que salva muitas vidas. Então, extremamente importante fazer a sua mamografia anual, né? E se tiver algum outro fator, aí o seu clínico, o seu mastologista vai indicar qual outro exame a ser realizado. E seria ideal, assim, a partir de que idade, doutor? Especificamente, a partir de que idade que a mulher já pode fazer a mamografia como prevenção, por exemplo?
Primeiro, uma coisa importante, a gente fala prevenção. Na verdade, a mamografia ela não é preventiva. Ela é uma tentativa de um diagnóstico precoce. A gente não vai estar fazendo o exame para prevenir o aparecimento de um câncer, mas sim fazer o exame para diagnosticar ele no seu estágio muito inicial, né? Então, é lógico que fica esse pensamento prevenção versus diagnóstico precoce, mas é o diagnóstico precoce que ela faz. Nós, como Sociedade Brasileira de Mastologia, acabamos de sair uma publicação, fizemos uma publicação, Sociedade Brasileira de Mastologia, Radiologia e Ginecologia, que consideramos a mamografia anual a partir dos 40 anos até os 75 anos. Pelo Instituto Nacional do Câncer e Ministério da Saúde, se considera fazer a partir dos 50 anos. Porém, nós temos uma grande parte das mulheres com câncer de mama no Brasil abaixo dos 40 anos. Por isso que nós, como sociedade, entendemos que ela deve sim ser realizada a partir dos 40. Aí depois, casos isolados, antes dos 40, principalmente quando existe uma história familiar muito importante, um risco que, por exemplo, um risco genético de ter uma herança de algum gene, então a gente considera situações especiais até antes desses 40 anos. Interessante. E a sociedade ela propõe também que os testes genéticos para prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de mama e ovário no âmbito do SUS sejam feitos em todo o país, né? Qual que é a importância desses testes a partir dessa idade dos 40 anos, a partir dessa idade? Qual que é essa importância especificamente? O teste genético, ele deve ser solicitado por uma pequena parcela da população. Então vamos entender. Das pacientes que têm câncer de mama, em torno de 10% carregam uma mutação genética, ou seja, elas herdaram um gene ou do pai ou da mãe, um gene com um certo defeito, que predispõe, aumenta muito o risco de ter câncer. Então, as pacientes que ainda não têm câncer, que têm uma história familiar muito importante, principalmente de primeiro grau, mãe, irmãs, tias, em vários números, principalmente em idades mais jovens, abaixo dos 50 anos, existe uma chance maior de carregar essa mutação. Então, quando o clínico mastologista identifica isso, nós pedimos um teste genético para essa família, fazemos uma avaliação para ver se ela tem ou não a mutação. Se houver a mutação, nós podemos programar aí sim a prevenção, né? Pacientes com uma alta probabilidade de câncer de mama, o caso mais famoso que existe da Angelina Jolie, alta probabilidade de ter um câncer de mama, principalmente agressivo, a gente pode propor cirurgias preventivas, retirada da glândula mamária, retirada do ovário, em idades mais precoces, para evitar o câncer, né? Então aí sim estamos falando de prevenção. Infelizmente no SUS não existe esse teste, né? Nós temos, como sociedade, temos esse entendimento que é necessário, não para todo mundo, mas para um seleto grupo de pacientes que pode mudar a vida, né? Pode mudar a vida dessa paciente, a vida dessa família. Então, uma das brigas da sociedade é para tornar esses testes acessíveis à população que não pode arcar com custo financeiro particular, por exemplo. Isso seria até interessante a gente trazer o exemplo da Angelina Jolie, né? Porque eu lembro que na época teve muita repercussão isso, né? Teve muita crítica, falando, nossa, mas que agressivo. E na verdade não, né? Foi uma forma preventiva. Eu acho até interessante a gente trazer esse exemplo à tona, né? Foi muito importante. Existem inúmeras publicações de grande peso, publicações em revistas de alto impacto científico, que é o Angelina Effect, porque se passou a se falar disso de uma maneira mais séria, né? Porque muitas vezes falava, mas vai tirar uma mama, fazer uma cirurgia? Bom, primeiro que não é para todo mundo, é para uma pequena parcela. Ela tinha uma mutação que dava o risco dela ter câncer de mama de até 80%, e um câncer de mama muito grave, que às vezes mesmo com todo o tratamento, as chances de cura já não são tão altas. Então ela fazendo a cirurgia, ela reduz isso em torno de 0 a 10%, então redução de 90% a 100% o risco de câncer. Então isso passou, o que ela fez foi importante para mostrar para a população que, olha, existe essas mutações, cada vez mais nós descobrimos algumas outras, e que a gente tem como prevenir, né? Que é uma paciente que a chance dela desenvolver câncer ao longo da vida seria muito alta. E uma dúvida, doutor, no caso assim da alimentação, a alimentação influencia também na parte do tratamento? Como que funciona nessa parte preventiva ou até mesmo no diagnóstico precoce? Preventiva, então prevenção.
Prevenção, tudo que a gente faz para evitar algo, né? Então, a mamografia a gente não está evitando, a gente está diagnosticando no início. Com antecedência. Prevenção, eu vou tentar modificar alguns fatores. Não tenha dúvida que talvez o principal fator de câncer de mama, é difícil a gente dizer qual é, mas é ambiental. É uma soma de fatores. A predisposição individual, mais tipo de alimentação. Então, uma alimentação mais saudável, a gente sabe o que é mais saudável, né? Equilibrada, rica em verduras, frutas, menos fritura, alimentos processados, né? Poluição, a gente sabe que tem várias coisas aí nesse meio, né? A parte emocional também, né? Emocional também, mas é um pouco mais difícil, né? A gente, lógico, tenta lidar, mas todo mundo não está imune a ter algo que aconteça na vida, e não é isso que vai causar o câncer, mas pode ser um pinguinho aqui e outro ali, né? Mas o que nós podemos fazer, nós todos, daí não falando só de câncer de mama, alimentação mais regrada, atividade física regular, manter o peso adequado, tudo isso reduz a chance de câncer. Outra coisa, quando eu tenho um diagnóstico de câncer no tratamento, quando eu baixo peso, mantenho meu peso regular, atividade física, uma dieta com pouco alimento processado, pouca gordura, pouco açúcar, a gente sabe que o efeito, comparando quem faz isso e quem não faz, é o mesmo efeito de uma quimioterapia. Então você veja, o mesmo efeito de eu colocar uma droga dentro de você e ter aqueles efeitos, é o efeito de você mudar seu estilo de vida. Então, sem dúvida alguma, a mudança do estilo de vida é muito importante, tanto para a prevenção e durante e após o tratamento. O assunto aqui está muito bacana, né, doutor? Para a gente conscientizar as mulheres e a sociedade, né, as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo a respeito do câncer de mama. E acredito que tenham muitas dúvidas para a gente esclarecer ainda. E vamos lá, doutor. Apesar de todos os alertas do exame, né, de estar disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, muitas mulheres ainda não realizam o exame, né? A gente tinha comentado no bloco anterior justamente sobre a idade, né, ideal de se fazer o exame, a partir de que idade, e enfim, aí o doutor comentou que é a partir dos 40 anos, né? Então, assim, mesmo sabendo disso, mesmo esse assunto estando à tona cada vez mais, né, as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência. Tem o Outubro Rosa, que é feito justamente para ajudar nessa campanha. Por que ainda assim as mulheres são um pouco resistentes à realização desse exame? E qual que é o alerta que a gente pode deixar nesse sentido? Eu acho que existem alguns aspectos dentro dessa pergunta que são interessantes. Primeiro, quando a gente fala exame, todo mundo fazer a mamografia, o que seria o mundo ideal? A gente fazer um rastreamento, ou seja, eu como poder público, uma doença altamente que tem uma incidência alta, câncer de mama, são esperados para esse ano no Brasil quase 74 mil casos novos de câncer de mama. Esse número vem aumentando. Então, o rastreamento seria o quê? Eu, como sistema de saúde, eu vou atrás de todas as mulheres na faixa etária, indicar o exame. Quem não fizer, eu vou atrás de quem não fez, porque não fez, tem que ser feito. Isso seria o rastreamento ideal. No Brasil, nós temos o que a gente chama de rastreamento oportunístico. A informação é dada, o exame está lá, só que não existe um incentivo, uma procura. Olha, você tem que fazer seu exame pelo sistema de saúde, né, o sistema público. Então, nós temos que fazer essas campanhas e incentivar as pacientes. Tem aquelas, e é interessante, a gente pega os dados, quem faz o exame? Geralmente quem faz todo ano. Então, essas mulheres fazem todo ano. E tem uma parcela que não vai. Não vai porque muitas vezes tem medo, é uma negação, né? Uma negação, não vou fazer por poder encontrar alguma coisa. Tem mulheres que têm medo de dor, de fazer a mamografia, que aperta. Então, por isso que são importantes programas como este aqui, para desmistificar um pouco isso, né? Mostrar que é um exame rápido, você consegue fazer. Quase toda a rede pública de saúde tem essa cobertura. Se não tiver, pode ir lá bater na porta do centro de saúde. É obrigatório o oferecimento a esse exame, né? Então, eu acho que são esses aspectos que tem que ser levado em conta. E mostrar para as mulheres que é um exame rápido, não dói e salva vidas. Isso é mais importante. Com certeza. E no caso das mulheres, doutor, que já tiveram a doença, como que é o acompanhamento do exame e também da doença em si, né? Como que funciona essa parte? Quem já teve a doença,
vai ser um acompanhamento diferente. Primeiro, ela vai estar sendo tratada, se estiver no serviço público, dentro de uma unidade, né, de tratamento de câncer, então vai ter seus protocolos, porque os tratamentos vão ser diferentes. A gente fala câncer de mama, são várias doenças que por coincidência acontecem na mama. São doenças diferentes, são tipos diferentes de tumores com diferentes tipos de tratamento. E para cada tipo a gente vai indicar um acompanhamento diferente, com exames mais frequentes, menos frequentes, exames que podem ser a mamografia ou não, mas aí vai ser muito específico, né, para cada tipo de paciente. Entendi. E aproveitando para a gente falar a respeito desse medo, né? Assim, acredito que as mulheres que tenham o diagnóstico positivo ali para a doença, como que funciona a partir daí? Esse acompanhamento específico, como que o mastologista, o médico ou até o poder público consegue ajudar nesse sentido? Existe, a gente sabe que existe a reconstituição da mama e a partir daí vamos procurar desmistificar essas dúvidas, né? Todas essas questões. Isso é importante a gente falar, que a primeira coisa quando tem um diagnóstico, né? Um diagnóstico de câncer, qualquer que seja, hoje já está mais desmistificado, mas o primeiro diagnóstico é a sensação de finitude, eu tenho uma doença, eventualmente eu vou falecer por causa dessa doença. Então já vira um problema todo familiar, do paciente. E a gente sabe que não, que a maioria das pessoas, das pacientes, vão ficar curadas. Os tratamentos vão ser diferentes entre si, né? Então, muitas vezes, eu tenho medo da dor. Quer dizer, hoje, na maioria das vezes, a gente consegue conservar as mamas, fazer cirurgias menores, que a recuperação é muito boa. Tipo de tratamento, então, cirúrgico, sistêmico, então, para o corpo inteiro, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, tem um monte de tratamento. Pode ser um deles ou associação deles, dependendo do tipo, e, eventualmente, radioterapia, né? Muitas vezes a mulher tem medo da mutilação, né? Então, com os tratamentos mais novos hoje, por exemplo, se eu tenho um tumor maior, eu faço o tratamento antes, eu diminuo esse tumor e consigo fazer uma pequena cirurgia. Ou, eventualmente, se tem a necessidade de tirar a mama, a gente consegue fazer hoje a reconstrução imediata. A gente faz menos cirurgias agressivas, preserva a pele, preserva mamilo, coloca prótese já no mesmo momento em muitas dessas pacientes. Ou seja, mudou muito como nós tratamos e os resultados também, né? Então, o que era uma coisa muito sofrida e agressiva passa a ser uma coisa um pouco mais branda. Então, é importante que o público em geral, leigo, saiba disso, né? Para justamente não ter esse medo, tive alguma coisa, não vou procurar porque eu já estou pensando que pode ser algo e se for, existe esse pensamento mágico, né? E deixar isso avançar. Então, nós temos muitos armamentos, né? Muita tecnologia para tratar e dar um resultado muito bom, com pouca sequela para o paciente e de uma qualidade de vida muito boa. Eu acho que uma coisa que talvez gere um pouco de medo nas mulheres é o lance da queda de cabelo, né? Assim, perder o cabelo é uma coisa que todas as mulheres acreditam que é uma das preocupações, né? E quando ela se olha no espelho e ela se vê daquela forma, acredito que gera um choque, né? Então, eu acredito que nessa parte emocional, como que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ou enfim, os médicos, toda essa parte desse resguardo podem ajudar as mulheres nessa parte emocional, porque eu acredito que esse acompanhamento emocional seja fundamental na parte do tratamento, né? Geralmente, o que a gente vê, as mulheres têm dois medos. Perder a mama, então sentir-se mutilada, e perder o cabelo, né? São praticamente as duas coisas que definem a feminilidade, né? E nós temos que trabalhar muito com isso. Do ponto de vista cirúrgico, na maioria das vezes a gente consegue fazer uma reconstrução, a não ser que clinicamente não seja o adequado naquele momento. A queda do cabelo, geralmente ou exclusivamente associada quando precisa de quimioterapia. Muitas vezes não vai precisar de quimioterapia. Quando eu preciso de quimioterapia, a maioria dos tipos de quimioterápicos fazem cair o cabelo. Não tem acesso para todo mundo, a gente tem alguns aparelhos que em tipos específicos de quimioterapia a gente pode usar, que resfriam um pouco o couro cabeludo, evitam a queda do cabelo, né? Mas não são todos os lugares que tem isso, infelizmente no SUS é mais difícil. Porém, a gente sempre fala, olha, tem dia para começar e dia para acabar esse tratamento, né? É lógico que é doloroso, é uma parte difícil, mas passa,
por um bem maior, que é a cura, né? E muitas vezes um centro onde trata câncer, por exemplo, nós na Unicamp, nós temos uma equipe de assistente social, de psicologia, de todos os médicos, mastologistas, oncologistas, radioterapeutas, fisioterapeutas. Então, o tratamento multidisciplinar, multiprofissional é extremamente importante. O câncer e o câncer de mama não é tratado por uma pessoa, por uma equipe, são várias equipes, é um conjunto, é um time mesmo, né, que faz esse tratamento e que faz dessa maneira tentar tornar esse momento uma verdadeira travessia, mas que seja uma travessia mais tranquila, né, menos cheia de turbulências. Vai existir? Claro que vai existir, não é fácil, mas tem luz no fim do túnel e olha, a maioria das pacientes ficam muito bem. Eu acredito que sim. E como que a família, doutor, pode ajudar nesse momento do diagnóstico positivo, né? Qual que é o conselho que o senhor dá para os familiares, para os amigos, até no ambiente de trabalho também, né? Porque tem muitas mulheres que são ativas demais e de repente elas se veem nessa situação de que elas precisam parar para fazer o tratamento, para pensar, para se resguardar. Qual que é o conselho ou os conselhos, né? Disponíveis aí para essa parte? Conselho é difícil, né? Mas eu acho que é primeiro assim, o apoio, né? Nós não, todo homem não é uma ilha, né? Nós não somos sozinhos. Quanto mais apoio nós tivermos, né? Então se você tem uma estrutura familiar que pode dar esse apoio, né? Uma palavra amiga, tá do lado, às vezes está do lado, né? Eu falo, parem de falar assim, ai, coitada daquele. Não, ninguém quer se sentir dessa maneira, né? Mas dar um apoio, ó, vamos lá, vamos para frente. Isso vai passar, vai dar certo, eu vou com você hoje na consulta, eu vou na quimioterapia, né? No trabalho, muitas das pacientes podem continuar trabalhando, né? Eu acho assim, ó, poxa, diminui um pouquinho a carga, mas ó, não vai para casa, fica aqui. Ou até dá um pouquinho de trabalho para a pessoa se sentir útil. E quando a gente tem atividades, tudo passa mais rápido, né? Ocupa a mente, né? Ocupa a mente, e esse tempo passa, né? Lógico, desde que esteja em condições e as condições de trabalho permitam que aquilo seja feito, né? Então, com os tratamentos, dificilmente o paciente hoje tem aquelas náuseas que a gente pensava, né? Ah, vou passar mal com a quimioterapia. Eu tenho vários pacientes que fazem, vão trabalhar à tarde, vão trabalhar no dia seguinte, né? Isso pode ser um estímulo. Mas a família, os amigos, a fé, independente de qual seja, é extremamente importante, né? Você está dentro desses pilares, né, do ser humano. Se você tem tudo isso, com certeza esse tratamento vai ser mais brando. E se não for suficiente, nós temos profissionais para isso, psicólogos, psico-oncologistas, assistentes sociais que podem dar todo esse apoio para fazer essa travessia. Interessante. E doutor, só para a gente reforçar aqui, em relação à parte do tratamento, os tratamentos mais eficazes hoje, então, no caso, seriam quais? Existem inúmeros tratamentos. Eu vou te falar uma perspectiva do que talvez seja o futuro, tá? Hoje a quimioterapia ainda é uma parte fundamental desse tratamento, tá? Mas a quimioterapia, pensa que a gente está jogando uma droga lá que vai destruir indiscriminadamente células que estejam proliferando, principalmente as tumores e as outras, então, do folículo capilar, por isso cai cabelo, células do sangue, por isso que pode abaixar, baixa da imunidade, anemia. Ainda é um tratamento extremamente eficaz. Nós estamos descobrindo receptores específicos na célula tumoral, no qual nós fazemos a terapia-alvo. Ou seja, eu sei que tem aquela alteraçãozinha e eu vou dar uma medicação que vai agir naquele alvo, né? E esse está sendo um desenvolvimento a passos largos, principalmente baseado na imunoterapia. Se a gente pensar, o câncer é uma célula do nosso corpo que passou a crescer descontroladamente. E houve uma falha o quê? Uma falha do próprio nosso corpo em destruir essa célula. Seja lá no DNA dela, seja ao redor dela, ou seja no nosso sistema imune. E cada vez mais nós estamos avançando o quê? Em dar medicações que vão agir, estimular nosso sistema imune contra essa célula. Então a minha perspectiva, talvez seja ainda algumas décadas, mas alguns tumores a gente já trata principalmente com imunoterapia. O futuro talvez vai ser imunoterapia. A gente vai fazer muito pouco quimioterapia e vai fazer mais os tratamentos orais ou tratamentos que têm menos efeito colateral. Por enquanto não chegamos a isso. Evoluímos muito no tratamento de quimioterapia, né? Então o paciente fica bem, não tem aquelas náuseas, poucos efeitos colaterais,
Mas eu acho que o que a gente quer é evoluir mais ainda. E o principal, que mais nós queremos é fazer diagnóstico precoce. Se eu diagnostico um tumor de 5 milímetros, 1 centímetro, raramente essa paciente vai precisar fazer quimioterapia, imunoterapia, mastectomia. Se eu diagnostico com 2, 3 centímetros, com axila positiva, ela vai precisar de quimioterapia, de imuno, de mastectomia, eventualmente, de radioterapia. Então, por isso que é extremamente importante o quê? Diagnóstico precoce. Se eu diagnosticar no início, tudo vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Tanto a cura quanto o tratamento vai ser menos agressivo. Tá ótimo, doutor Fabrício. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no painel regional de hoje. As dúvidas foram muito esclarecedoras aqui, né? Todas as questões foram muito esclarecedoras para nós. Espero que para o público que esteja acompanhando a gente também. E a gente volta na próxima edição a nos encontrar aqui no painel regional. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. A gente se vê. Tchau!